A carreira de Gabigol sempre foi construída nos extremos, entre idolatria absoluta e desgaste profundo. Entre o herói que decide finais e o personagem que parece se alimentar do conflito. Mas talvez nunca a pergunta sobre o futuro dele tenha sido tão inevitável quanto agora. Depois de errar um pênalti decisivo na semifinal da Copa do Brasil, em uma cobrança mal batida contra o Corinthians, clube que ele já vestiu a camisa no passado, a discussão deixou de ser apenas futebol. Passou a ser sobre imagem, ambiente e sobrevivência no alto nível. O pênalti perdido não foi um erro qualquer. Foi simbólico. Uma semifinal nacional, um jogo pesado, contra um rival histórico, em um momento em que Gabigol já estava pressionado. A batida fraca, previsível, sem convicção, virou um retrato de fase. O jogador que sempre fez questão de assumir a responsabilidade, que construiu sua imagem pedindo a bola nos momentos mais tensos, mostrou insegurança. E no futebol, insegurança cobra um preço alto. Esse episódio se soma a uma sequência de sinais claros de desgaste. No Flamengo, clube onde Gabigol viveu o auge da carreira, a relação se rompeu de forma pública. Multa aplicada, perda da camisa 10, símbolo máximo de protagonismo e liderança. Para alguém que sempre fez questão de status e centralidade, perder a 10 foi mais do que uma punição administrativa. Foi um recado. O personagem já não sustentava o rendimento. A saída do Flamengo deixou de ser especulação e passou a ser caminho natural. Mas sair de um gigante não garante acolhimento automático em outro. O Cruzeiro apareceu como possibilidade e rapidamente virou exemplo do tamanho do desgaste de imagem de Gabigol. Parte da torcida deixou claro que não o quer para 2026. E essa rejeição não ficou apenas no discurso. Na Toca da Raposa havia um muro com uma pintura de Gabigol, um símbolo de expectativa e aposta. Após o pênalti perdido, torcedores vandalizaram o local. Picharam o muro, jogaram tinta, descaracterizaram completamente a imagem. No dia seguinte, o Cruzeiro tomou uma decisão que diz muito. O clube não refez a arte, não restaurou a imagem. Simplesmente cobriu o muro e seguiu em frente. No futebol, símbolos importam. Apagar uma imagem é diferente de defendê-la. O desgaste também chegou ao vestiário. Após a perda do pênalti, 3 jogadores do Cruzeiro deixaram de seguir Gabigol nas redes sociais. Caio Jorge, Matheus Pereira, camisa 10 do clube e Fabrício Bruno. No futebol moderno, esse tipo de atitude fala alto. Não é apenas sobre redes sociais. É sobre ambiente, confiança e relação interna. Quando companheiros se afastam publicamente, algo está quebrado. Nesse cenário, surge novamente o Santos. O clube que revelou Gabigol, onde tudo começou. A narrativa do retorno para casa parece tentadora, mas a relação também está longe de ser simples. Quando jogava pelo Flamengo, em uma partida contra o Santos, Gabigol provocou a torcida santista, fez gestos e desfez de quem um dia o idolatrava. Aquela cena ficou marcada. Torcida não esquece, ainda mais quando se sente traída por alguém que nasceu dentro do próprio clube. Voltar ao Santos exigiria algo raro na trajetória de Gabigol. Humildade, pedido de desculpas, aceitação de um papel diferente. O Santos de hoje não é o Santos do passado. É um clube em reconstrução, com menos margem para estrelas que não entregam intensidade e liderança diária. Tecnicamente, Gabigol ainda tem qualidade. Isso não está em discussão. Finalização, leitura de espaço histórico em jogos grandes não desaparecem. Mas o futebol mudou. A exigência física aumentou. A intensidade sem a bola se tornou regra. O centroavante que vive apenas do momento decisivo tem cada vez menos espaço. E quando os gols param de sair, o pacote de polêmicas pesa ainda mais. O pênalti contra o Corinthians simboliza tudo isso. Não foi só uma cobrança errada, foi a imagem de um jogador sem a convicção que sempre o definiu. O Gabigol de outros tempos batia pênaltis com confiança quase desafiadora. Errava alguns, mas se impunha. Desta vez a batida foi insegura. E quando a confiança vai embora, o futebol cobra. A carreira de Gabigol chegou a um ponto de bifurcação. E é aqui que a escolha do próximo clube se torna decisiva. Voltar ao Flamengo, onde ele é ídolo, seria extremamente difícil. O elenco hoje é fechado, competitivo e bem servido de atacantes. Não existe espaço automático para protagonismo. Se Gabigol retornasse, voltaria como reserva, disputando minutos e status. Para um jogador que sempre foi o centro das atenções, aceitar esse papel exigiria uma mudança profunda de mentalidade. E para o Corinthians surge como opção curiosa. Um clube de massa, pressão constante, cobrança diária. Gabigol já vestiu essa camisa e conhece o peso. Seria um desafio enorme? Ou ele renasceria como protagonista? Ou seria engolido pela exigência? É uma aposta de alto risco, mas também de alto impacto. Voltar para o Santos talvez seja o caminho mais simbólico. Um recomeço onde tudo começou. Menos holofote nacional, mais responsabilidade emocional. Mas isso exigiria maturidade, reconciliação com a torcida e entrega total ao projeto. Sem provocação. Sem personagem. Ficar no Cruzeiro, por outro lado, parece o cenário mais delicado. O ambiente já dá sinais de desgaste, a torcida rejeita, símbolos foram apagados e relações internas estremeceram. Insistir pode transformar uma fase ruim em um declínio definitivo. E ainda existe um fator que pesa em todas essas negociações: o salário.
Gabigol recebe cerca de 3 milhões de reais por mês, um valor que poucos clubes no futebol brasileiro conseguem pagar. E quando se paga esse valor, a expectativa é de titular absoluto, protagonista e decisivo. Hoje Gabigol é reserva no próprio clube. Esse contraste afasta interessados, trava negociações e aumenta a pressão por um corte de custos ou uma redefinição de papel. No fim, a pergunta não é apenas onde Gabigol vai jogar. É se o mercado ainda está disposto a bancar o Gabigol que existe hoje e se ele está disposto a aceitar uma realidade diferente daquela que construiu no auge. O futebol não espera ninguém. Nem mesmo aqueles que já decidiram finais, levantaram taças e marcaram época. Se Gabigol quiser um levante na carreira, o próximo passo precisa ser mais do que uma troca de camisa. Precisa ser uma escolha consciente entre status e sobrevivência esportiva. Porque o passado já está escrito, o futuro, não. E ele começa agora. Existe também um fator psicológico que pesa cada vez mais na trajetória recente de Gabigol. Durante anos ele construiu sua imagem a partir do enfrentamento, do confronto direto com adversários, com torcidas rivais e até com a própria pressão. Isso funcionou enquanto o rendimento sustentava o personagem. O problema começa quando o futebol deixa de responder. O personagem permanece, mas o desempenho não acompanha. E nesse momento, o conflito deixa de ser combustível e passa a ser peso. No auge, Gabigol errava e seguia sendo decisivo. Hoje, ele erra e o erro vira símbolo. O pênalti perdido contra o Corinthians não foi apenas mais um lance desperdiçado. Ele virou um retrato de tudo que vem sendo questionado. Escolha da batida, leitura do goleiro, falta de variação e principalmente a ausência de confiança. O jogador que costumava assumir a responsabilidade com convicção pareceu travado pelo contexto. E isso muda completamente a forma como o mercado olha para ele. Clubes analisam não apenas números, mas impacto coletivo. Gabigol sempre foi um jogador de enorme personalidade, mas também de grande centralidade. Ele ocupa espaço. No vestiário, no ambiente e na mídia. Quando entrega gols, isso é aceito. Quando não entrega, vira problema. E hoje, o saldo não tem sido positivo. A repercussão negativa ultrapassa o campo e chega à diretoria, à comissão técnica e ao planejamento esportivo. Outro ponto que pesa é a mudança do perfil do futebol brasileiro. Os clubes estão mais atentos à intensidade, mobilidade e participação defensiva. O centroavante estático, que vive apenas de momentos pontuais, perdeu espaço. Gabigol, no auge, compensava isso com gols decisivos. Hoje, sem essa produção constante, suas limitações ficam mais expostas. Isso não significa que ele desaprendeu a jogar. Significa que o contexto mudou e ele ainda não se adaptou completamente a essa nova exigência. A reação da torcida do Cruzeiro escancarou essa impaciência. A pichação do muro não foi apenas um ato isolado de vandalismo. Foi um recado emocional. O clube apagar a imagem no dia seguinte, sem refazê-la, reforçou a ideia de distanciamento. Quando um clube escolhe não sustentar um símbolo, ele sinaliza que o projeto não gira mais em torno daquele jogador. Isso pesa para qualquer atleta, ainda mais para alguém acostumado a ser referência. O afastamento nas redes sociais por parte de Caio Jorge, Matheus Pereira e Fabrício Bruno reforça essa leitura. Mesmo que redes sociais não sejam o campo, elas refletem o clima. E clima ruim afeta desempenho. Um atacante precisa sentir confiança do entorno. Precisa perceber respaldo. Quando isso some, a pressão dobra. O erro passa a parecer maior do que realmente é. Gabigol hoje vive uma transição forçada. De estrela absoluta para jogador que precisa se reinventar. E essa reinvenção não é simples. Ela passa por aceitar menos protagonismo, mais entrega coletiva e talvez menos holofote. O problema é que sua carreira foi construída justamente no oposto disso. Sempre no centro. Sempre no confronto. Sempre no destaque. Abrir mão disso exige maturidade e autocrítica. O mercado observa tudo isso com cautela. Não se trata apenas de saber se Gabigol ainda pode render. Trata-se de avaliar se o custo emocional, financeiro e esportivo vale o risco. Poucos clubes hoje estão dispostos a apostar alto em um jogador que não é titular absoluto e que carrega um histórico recente de conflitos e desgaste de imagem. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei no vídeo. Isso me ajuda muito e deixe nos comentários para qual time Gabigol deve ir.